Então, boa tarde. Bem-vindos aqui à sessão 9 das Career Conversations. Como sabem, eu já estou a ver aqui muitos nomes habituais. Nestas conversas nós gostamos de explorar temas relacionados com a carreira e que dizem respeito a todos nós e, em particular, trazemos para aqui temas dos quais geralmente não se fala. E o tema de hoje é mais um exemplo disso mesmo e, por isso, hoje decidimos falar dos desafios típicos que acontecem após uma mudança profissional. Como habitualmente, está comigo a Paula Neves, que irá conduzir esta conversa comigo. Boa tarde a todos, bem-vindos. A Lourdes Monteiro e eu colaboramos juntas no projeto Career Redesign e neste projeto, para quem também já nos acompanha há algum tempo, nós apoiamos pessoas na conquista da sua realização profissional e aquilo que pretendemos através destas Career Conversations é potenciar algo que para nós é muito grato, que é a literacia de carreira e o que queremos fazer é trazer à luz do dia desafios que todos nós acabamos por ter de lidar mais cedo ou mais tarde nas nossas vidas profissionais. Sim, sem dúvida. Estas sessões são gravadas e é por isso que nós pedimos que tenham as câmaras e o áudio desligados, porque desta maneira nós podemos salvaguardar a vossa privacidade e podemos partilhar a gravação com outras pessoas que até se registaram e não puderam estar e que vão descobrir este conteúdo mais tarde também. Todas estas sessões ficam disponíveis sempre num formato sintético de artigo no site lourdesmonteiro.com e as gravações também estão lá disponíveis, para além de que as irão receber também, e estão disponíveis no canal do YouTube, Lourdes Monteiro Career Design, onde podem sempre subscrever e ativar o sino de notificações para saberem quando é que nós pomos lá conteúdos novos. E como sempre, nós apelamos a que nos façam sugestões de temas para futuras Career Conversations. Podem fazer isto na caixa dos comentários do YouTube, relativa a esta Career Conversation, ou se preferirem, enviem-nos um e-mail para info@lourdesmonteiro.com. Connosco também está a Alexandra, que já é a nossa career host habitual. Então, Alexandra, como é que estás hoje? Olá, por aqui tudo bem disposta e preparada para mais uma Career Conversation. Lourdes, já adiantaste aqui as regras básicas para todos tirarmos o melhor proveito, câmaras e áudio desligados, não só para o melhor funcionamento, mas também por questões de confidencialidade. Qualquer questão que tenham, que queiram colocar durante a conversa, podem me enviar para mim, para o chat, para o bate-papo, diretamente, se a confidencialidade for importante, ou partilharem para todos. No final vai haver um espaço, então, de perguntas e respostas. Até lá, aproveitem. Obrigada. Que é sempre aquele momento que eu e a Paula estamos sempre expectantes, não é? Que é o momento das vossas partilhas, que é o que traz ainda mais riqueza a estas sessões. Exatamente. E o tema desta Career Conversation de hoje é mudei. E agora? Desafios no pós-mudança. E porquê é que resolvemos trazer este tema? Porque na nossa prática nós acompanhamos pessoas que procuram realizar uma mudança intencional na sua carreira, mas também acompanhamos pessoas que já mudaram. E já tendo mudado, por exemplo, de área ou de função, ou até criar um negócio, estas pessoas encontraram ou encontram desafios específicos para os quais precisam de apoio. E são pessoas que, nesta fase, têm questões muito concretas para as quais não têm resposta imediata e apercebem-se que o processo de gestão ou de adaptação à mudança pode ser às vezes solitário e muitas vezes até incompreendido. E por causa disso mesmo nós vamos falar aqui hoje de 3 tipos de mudanças concretas que nós conhecemos e acompanhamos e são elas: a primeira, passar de técnico a gestor, ou seja, ascender a uma posição de gestão ou de coordenação ou de chefia vindo de um papel de técnico. A segunda mudança que nós queremos partilhar aqui convosco e falar dela e dar-vos recomendações é passar de técnico a empreendedor, ou seja, a pessoa que começa a empreender, que cria um projeto próprio depois de uma carreira no mundo corporativo. E a terceira, a situação da qual queremos falar convosco é passar de experiente a aprendiz, ou seja, desenvolver um novo papel profissional depois de ter feito uma carreira com um foco completamente diferente. E acreditamos que as pessoas que nos estão a ouvir neste momento e as que nos vão ouvir depois, quando disponibilizarmos esta Career Conversation no YouTube, se vão rever em pelo menos uma ou mais destas situações. Também acredito nisso, Paula. E olha, vamos já começar pela primeira que tu referiste, que é uma das mudanças mais frequentes com as quais nós trabalhamos, que é
aquela situação, aqueles casos em que as pessoas ascendem a uma posição de gestão vindas de um papel técnico. Então, na maioria destes casos que nós acompanhamos, tipicamente as pessoas fizeram um percurso técnico e revelaram-se nesse percurso bastante competentes, destacaram-se por isso em termos do seu desempenho e possuem até também, em geral, boas capacidades interpessoais e acabaram por ser promovidos a uma posição de gestão. E, apesar de se tratar de uma situação de promoção e de evolução na carreira, este acontecimento marca para muitas destas pessoas o início de uma vivência que é caracterizada por dúvida, por esforço e até por frustração. Lá está, é aquela parte da glória que traz uma história que ninguém conhece, não é? Ou seja, o glamour, nestes casos, é para quem está de fora e se apercebe da tal glória, não é? Mas para a pessoa, muitas vezes a história é tão diferente e tão solitária. Eu adoro exemplos, não é? Já sabem que eu dou sempre imensos exemplos e quer dizer, já são 7 anos de projeto com centenas de casos e há aqui um exemplo que me vem logo à memória quando eu refiro esta vivência. Que há uns anos atrás eu acompanhei uma pessoa que depois de quase 20 anos de carreira técnica, esta pessoa foi consensualmente escolhida na entidade onde estava a trabalhar como a pessoa mais indicada para assumir uma função central de gestão e que tinha um grau de autoridade muito, muito importante e foi escolhida para provocar uma determinada mudança. Quando esta pessoa chegou até nós, esta pessoa disse uma frase que, a meu ver, é completamente esclarecedora. Esta pessoa disse: eu sou prisioneiro do meu próprio sucesso. Ui, O forte peso, essa. o peso destas palavras é impressionante. Depois de assumir, o que aconteceu foi que depois de assumir a função, e portanto a pessoa quando chegou já tinha assumido a função praticamente há um ano, a pessoa sentia que não queria nada daquilo e que tinha uma grande vontade de se afastar de tudo. E com uma agravante que muitas vezes está presente e que se prendia com o facto de ter de gerir pessoas das quais fora colega por muitos anos. Então, o desafio para si era imenso. E havia 2 grandes perguntas que estavam presentes na sua mente. Primeiro, serei eu capaz de gerir pessoas? E será que vou gostar de o fazer? Isto era a grande primeira pergunta que esta pessoa trazia. E depois a segunda era, qual é que é o impacto que as minhas decisões vão ter junto destas pessoas com quem me dava tão bem e que agora são colaboradoras? Eu acredito, Lourdes, que esta pessoa não está sozinha e este dilema é, aliás, muito frequente quando se evolui de uma carreira técnica para uma posição de gestão numa organização na qual se está já há algum tempo. E o que acontece é que, ao começar este papel, as pessoas têm um conjunto de dificuldades e que não estavam à espera delas. E eu ia propor enumerarmos algumas, Lourdes. Por onde é que começas? Por onde é que podemos começar? São tantas, não é? Nós para podermos fazer estes conteúdos em 40 minutos, temos que escolher muito bem o que é que partilhamos, porque na verdade, Paulo, aqui entre nós conseguimos estar aqui tranquilamente 3 horas a falar destes temas, não é? Completamente. Só esta Career Conversation tem 3 tópicos que daria 3 Career Conversations em si mesmas, não é? Então, a primeira das dificuldades e uma das mais críticas tem a ver com a perspectiva ou o mindset que a pessoa leva para a nova função. E normalmente o que é que acontece? As pessoas num dia estão a passar a pasta e a fechar a pasta enquanto técnicos e no dia seguinte já estão a assumir a sua nova função de gestão, sem qualquer tipo de preparação prévia, sem tempo para planearem a sua entrada. E o que é que muitas vezes acontece? A pessoa que estava no papel técnico é a mesma que no dia seguinte chega no papel de gestor. Então, formalmente temos um gestor naquele papel, mas na prática vamos ter alguém que se vai comportar como um técnico durante algum tempo, se não fizer nada para se desenvolver. Então, o que é que isso quer dizer? Bem, para já significa que o foco automático e preferencial que as pessoas vão ter é na execução de tarefas, no garantir resultados, na resolução de problemas e vivem o cotidiano numa espécie de vivência tipo bombeiro, em que passam o tempo a apagar fogos e com aquela sensação que acredito que muitos daqueles que estão aqui hoje reconhecerão, que é
chega ao final do dia com aquela sensação que não fizeram nada, que foram zero produtivos, não é? Já para não falar na loucura do multitasking em que as pessoas se tendem a envolver com todo o desgaste e todo o stress que isso traz, não é? Então, tudo naquele mindset de chegar a todo lado, chegar a todos, e muito com uma premissa que está muitas vezes inconsciente, que é provar que é merecedor de estar ali, naquele papel, e que se nós quisermos, até podíamos ligar este tema ao tema da última Career Conversation, que tinha a ver com o tema do valor próprio, não é? Mas, pronto, até recomendamos que vejam essa última Career Conversation em que nós falamos destas questões de merecimento. Isto até é natural, eu diria, porque esta forma de atuação, este foco em executar, na verdade foi o que terá levado a pessoa que foi promovida a destacar-se e até a conseguir esta promoção. Portanto, só que neste novo papel, este modus operandi vai com certeza levar a equipa a perder eficiência e eficácia. E, portanto, é caso para se dizer o que te trouxe até aqui não te vai ajudar a fazer o resto do caminho. E quem nos está a ouvir já terá certamente ouvido falar do princípio de Peter, ou do princípio de incompetência de Peter, que diz num sistema hierárquico todo funcionário tende a ser promovido até ao nível da sua incompetência. Ou então, se quisermos, num jargão mais das empresas, perde-se um bom técnico e ganha-se um mau chefe. E isto acontece com muita frequência, mas não tem de ser assim. Lourdes, como é que se pode ajudar alguém que está nesta situação? Bem, nós vamos dar aqui um conjunto de recomendações e vou já fazer um alerta. Conceptualmente, elas são entendíveis e são execuíveis. Do ponto de vista da prática e da implementação, são muito desafiados. Okay? Então... Ou seja, Lourdes, o que estás a dizer é mais fácil dito do que feito. Não é? Claro. Aquilo que às vezes parece ser de senso comum, não é necessariamente de prática comum. Para algumas pessoas até pode ser um bocadinho difícil de aceitar que passe por cuidados tão simples, mas e para alguns nem sequer passou pela ideia de fazer isto. Okay? Da nossa experiência é muito curioso quando nós acompanhamos as pessoas e fazemos isto com as pessoas, às tantas as pessoas dizem mesmo, nunca me passou pela cabeça fazer este tipo de análise. E realmente faz todo o sentido, e era uma coisa tão simples que nunca me passou pela cabeça. E, portanto, por isso trazer aqui este ângulo que a maior parte das pessoas muitas vezes não tem presente. Então, um dos aspectos que todos nós podemos ativar é ganhar uma perspectiva sobre o novo papel profissional. Então, como é que podemos fazer isto? Então, isso faz analisando, observando, estudando, aprendendo antes de atuar. O que é que isto quer dizer? Bem, para quem vai assumir a nova função de gestão, entrar com alguma calma, sem querer mudar o mundo no espaço de uma semana, não é? Porque há muitas vezes aquela ideia feita do eu agora tenho que provar que sou capaz e tenho que conseguir resultados rapidamente. É exatamente o contrário. Já estão a ver aqui o desafio, não é? Não, tem que se entrar devagar e tem que se fazer leitura da função, do contexto e do que se encontra antes de agir. E isso pressupõe, para quem já assumiu a função, se não fiz isto, parar para poder fazer esta leitura e esta análise e tomar o pulso à situação. Isto é mesmo importante, não é? Isto é um bocadinho como um médico, quando nós vamos ao médico, que nos mede a pulsação para ver como é que nós estamos, a nossa pressão. Portanto, é a mesma coisa, temos que tomar o pulso para perceber qual é o diagnóstico, a situação atual, para depois orientarmos a atuação. Então, uma excelente forma de podermos fazer isto, e agora vamos à parte prática, não é? Porque imagino que as pessoas estão a dizer, ok, está bem, mas como é que isto se faz? Então, uma das maneiras de se conseguir fazer isto é procurar na descrição de funções que normalmente as organizações mais profissionalizadas todas têm, quais são as responsabilidades que estão lá descritas. Normalmente essas responsabilidades estão definidas em verbos, não é? E geralmente os verbos que aparecem lá são coordenar, planear, assegurar que algo se verifica, criar condições, ok? Que é muito diferente dos verbos que aparecem na descrição de função dos técnicos, que geralmente são executar, implementar, operacionalizar, ou seja, foco, tarefa. Então, a primeira mudança a fazer, primeira de todas, é no planeamento, que é quando eu estou a programar a minha agenda e a planear a minha agenda, aquilo que eu devo colocar na minha agenda deve estar coerente com aquilo que está no descritivo de funções, ou seja, o meu planeamento deve refletir uma boa parte do meu tempo a fazer isso
e não a executar, ok? E, portanto, esta é a primeira recomendação de quem está a passar por esta transição. Lá está, nós sabemos que isto é conceptualmente simples, o suficiente para ser execuível, mas muito desafiante na prática, porque pressupõe parar, analisar e aceitar que o retorno não é imediato, que o retorno vai demorar e, portanto, vai ser um investimento de médio prazo. E para quem acabou de assumir a função, onde é que está o foco? Epá, e o que é mostrar resultados, não é? Exatamente. E esta questão do foco é importante, Lourdes, porque quando nós temos um mindset de execução, o foco é de curto prazo. E quando o gestor adota este mindset, ele transforma-se num gestor heroico, não é? Naquele gestor que salva a equipa a todo momento e que tem uma recompensa emocional, se quisermos, imediata, que é a de ter eliminado um problema ou de ter respondido a alguma coisa ou a alguém. E, Só que a Paula, deixa-me só acrescentar aquele efeito que tanta gente me diz, que é eu consegui riscar mais uma atividade da minha lista de todos. É verdade, é verdade. E isso está explicado pela neurociência. Nós necessitamos desse shot de dopamina que acontece quando nós eliminamos um problema da nossa frente e arriscamos uma coisa da nossa to-do list. Só que a equipa, a médio prazo, pode deixar de ter rumo, não é? E a verdade é que quando o gestor faz isto e assume este tipo de comportamento, ele está só a ser mais um elemento operacional. E pode estar a reduzir o seu poder de influência dentro da organização, porque lá está a ser apenas mais um operacional, e está a invadir a zona de responsabilidade e diríamos até de desenvolvimento dos seus colaboradores. Já para não dizer que o verdadeiro trabalho do gestor vai continuar por fazer. O Seth Godin, que é um autor de livros sobre negócios, ele dá aqui um exemplo que é muito ilustrativo da importância de nós termos presente qual é o nosso papel. O Seth Godin, ele escreve imensos livros e a certa altura ele diz que decidiu de deixar de responder a e-mails. Porquê? Porque ele diz que quando responde a um e-mail isso faz-o sentir-se útil para a pessoa naquele momento, mas percebeu que se for responder a todos os e-mails ele vai deixar de escrever livros e quando ele escreve livros ele tem o potencial de ajudar muito mais pessoas no mundo inteiro. E portanto o foco no propósito do papel dele orienta o Seth Godin numa atuação cotidiana. E reparem que não é um foco de curto prazo. Sem não dúvida. É de todo. Eu adoro esse exemplo do Seth Godin, aliás, sou admiradora do trabalho dele, de facto é uma pessoa incrível, foi dos primeiros fundadores de uma empresa de uma empresa de marketing online, portanto ele é um visionário, e de facto eu bebo os conceitos que ele nos ensina sobre a gestão de negócio. E, portanto, é um excelente exemplo e acho admirável porque muitas das agendas que todos nós temos é passada a gerir e-mails e, de facto, deixarmos de ter a nossa agenda gerida por e-mails é, de facto, uma mudança importante em termos de produtividade até. Agora, há aqui outras recomendações que nós gostaríamos de dar para quem está nesta fase de transição e que também nos apercebemos que a maioria das pessoas desconhece pela experiência de acompanhamento que vamos tendo. E uma das recomendações que faz todo sentido pôr em cima da mesa, e daquelas que tipicamente ninguém faz, é a importância de mapear as relações-chave da função que a pessoa está a assumir ou seja, os stakeholders que vão ser impactados ou influenciados pelo facto de nós estarmos naquela função. Claramente, a equipa é um desses stakeholders, quer dizer, isso é completamente evidente e nós já falámos aqui da importância. A forma como nós nos posicionamos enquanto gestores vai influenciar a forma como a equipa trabalha. Portanto, isso não é Só que não é o único. Direto, mas não é o único. Há aqui outras pessoas e outras funções na organização que têm que ser consideradas. E é muito importante olharmos para os nossos pares, que são, de facto, as pessoas que no organigrama têm funções ao mesmo nível que nós, e eles são muito importantes. Para já, porque muitas dessas pessoas podem estar em funções há mais tempo do que nós, e isso significa que pode haver, por isso, oportunidades aqui de aprender com eles, por observação, não é? Como é que eles lidam com determinados assuntos, como é que estão em reuniões, e, portanto, observar alguém com maior maturidade e conforto pode ser interessante para a nossa aprendizagem. Além disso, há aqui outro aspecto muito, muito, muito importante, que é percebermos em que medida é que o propósito da nossa área ou do nosso trabalho influencia e afeta o trabalho das áreas destes pares. E saber isto é essencial para conseguir criar condições de sinergia
entre as áreas, porque disso depende a criação de condições para as equipas respectivas poderem colaborar. E essa criação de condições de sinergia, isso é responsabilidade do gestor, não é dos elementos da equipa, é dos gestores de cada área. E isto normalmente é uma coisa que não é falada, e isto é essencial, porque se não fizermos isto, então começamos a entrar naquela lógica que todos vocês conhecem, que é a lógica das quintas, não é? Nós estamos todos na mesma organização e parece uma competição, um campeonato de qualquer coisa em que toda a gente está a defender a sua dama e parece que não fazem parte da mesma equipa. Quem então, nunca viveu isto, não é? Que atira a primeira pedra. É verdade. Então em Portugal isto ainda está tão presente, é impressionante. Depois há aqui um stakeholder que toda a gente conhece, a chefia. E na relação com a chefia é muito importante a pessoa que está nesta transição ser capaz de pedir orientação. É muito importante não ficar refém daquela crença que é tão frequente, que é o meu chefe tem que me desenvolver. Isto é obrigação dele. Eu já perdi a conta, a quantidade de pessoas que querem sair das organizações porque a chefia não as desenvolve. Isto merece aqui um reality check, ok? Primeira coisa, a nossa chefia, antes de ser nossa chefia, é uma pessoa, igual a nós, ok? Que significa que também tem as suas preocupações, também quer assegurar resultados, que também tem as suas prioridades, e à medida que a responsabilidade aumenta, a complexidade, sem dúvida, acompanha. E significa que as preocupações tendem a ser cada vez maiores e, portanto, a quantidade de frentes que a pessoa tende a ter abertas também aumenta. E se o seu chefe tem o mesmo percurso que você, o mais certo é que tenha vindo de uma carreira técnica e progrediu para a carreira de gestão. Então, isso significa que muitas vezes estas pessoas não têm a sensibilidade para perceber como é que podem elaborar um plano de desenvolvimento connosco. Então, é de facto importante nós percebermos que não podemos estar a partir de pressupostos. Se nós sentimos que, de facto, precisamos de desenvolvimento, não vamos ficar à espera que alguém repare em nós e que alguém se lembre disso. Não. Vamos mandar essa crença para o lixo, porque só bloqueia, e vamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, que é algo que nós estamos sempre a dizer. Temos que ser proativos para podermos ter a carreira que queremos. E de uma forma muito prática, muito pragmática, aquilo que nós estamos a recomendar ao recém-gestor é perceba o que é que sabe e o que é que não sabe fazer no seu novo papel. Ponto número 1. Ponto número 2, peça apoio para cada uma das lacunas que identificar, nomeadamente peça formação em gestão de equipas, por exemplo, identifique um mentor informal na organização, ou tome medidas por sua própria iniciativa, por exemplo, portanto, para encontrar alguém que tenha passado por aquilo que ele está a passar agora e que possa ser seu mentor, procurar um mentor ou um coach fora da organização, ler livros de gestão, sem dúvida, e nós fazemos aqui muitas recomendações nesse sentido e faremos também aqui algumas hoje. E, por exemplo, procurar uma coisa muito importante, trabalhar o networking, procurar grupos de pessoas que tenham também esse tipo de função e com as quais possa aprender sobre estes novos desafios e sobre este novo métier que é o do gestor. O LinkedIn tem vários grupos profissionais aos quais pode aderir e fóruns de aprendizagem onde pode participar, mas também há outras plataformas onde cada um pode encontrar profissionais que se entreajudam em torno de um tema que é de interesse comum, como é o caso da plataforma Meetup. Portanto, estas são recomendações muito concretas que fazemos a quem está nesta situação de transitar de técnico para gestor. Agora, eu tenho uma questão nova, Lourdes. Então, e se no final disto tudo a pessoa descobre que não quer mesmo ser gestora? Estás-me a perguntar isso, mas já sabes a resposta, não é? Pois, isso acontece. E há casos em que realmente, mesmo com apoio e com todas as ferramentas e recursos que a pessoa possa interiorizar, há aqui um aspecto que nós nunca podemos deixar de ter presente e que tem a ver com isto, que é muitas vezes o que a função de gestão pede não está de todo alinhada com os interesses e as preferências da pessoa. E, portanto, nessas situações, a pessoa pode realmente preferir ter um foco mais técnico, um foco de trabalho mais técnico, e não gostar sequer de se relacionar com pessoas. Isto acontece. E aí, quando passa por estas experiências, isso confirma esta suspeita que muitas pessoas já trazem
à cabeça, e o desfecho mais natural é estas pessoas regressarem à carreira técnica. E, portanto, tipicamente a evolução nestas carreiras passa por um ganho de complexidade através dos desafios e dos projetos que as pessoas vão desenvolvendo e poderão vir a tornar-se especialistas ao longo do tempo. E inclusivamente hoje em dia até se fala muito do percurso das carreiras em Y, não é? Que é ou a pessoa evolui para uma carreira de gestão ou a pessoa evolui para uma carreira de especialista. Mas atenção, que nem todas as empresas têm estes caminhos de carreira previstos e pode acontecer que de facto esta solução não exista na sua organização e portanto não seja viável esta opção de prosseguir para a carreira de especialista. Nessas situações não é nada raro, as pessoas acabam por mudar de organização para retomar o foco técnico preferencial que têm. E mais uma vez estou-me aqui a lembrar de casos concretos, não é? Que, olha, por exemplo, houve aqui uma pessoa que eu acompanhei, e eu até um caso que eu descrevi no livro Quero Próximo de Carreira, que é o caso do Paulo, que está que para quem tem o livro pode ver nos três casos finais que apresento, está lá o caso do Paulo. O Paulo tornou-se, depois de um percurso na sua área, tornou-se responsável de uma equipa de criativos e ele percebeu-se que isso afastava do que gostava, e o que ele gostava era de criar. Era uma pessoa que adorava criar conceitos e tinha uma apetência incrível para o fazer. E às tantas, a vivência desta pessoa no dia-a-dia começou a asfixiá-la por causa das pressões que estava a ter constantemente na gestão dos colegas, dos pares, na gestão da chefia, na gestão das expectativas dos clientes e na gestão da equipa. E esta pessoa não aguentou a pressão. De tal maneira que esta pessoa despediu-se, não aguentou, saiu sem nada. E a aprendizagem que residiu aqui foi que realmente esta pessoa não queria gerir. E isso é importante, porque percebeu a importância do trabalho que tinha e do quão era feliz a fazer aquilo que gostava. E a verdade foi esta, acabou por integrar uma outra organização a fazer aquilo que gostava e é uma pessoa que já recebeu inúmeros prémios pelo tipo de trabalho que desenvolve e é uma pessoa de destaque naquilo que faz. E, portanto, hoje está infinitamente mais feliz do que na altura que era gestor. Foi uma aprendizagem muito forte. O outro exemplo que me veio logo aqui também à cabeça foi um trabalho que eu desenvolvi numa empresa em que estávamos a desenvolver competências, era um programa de desenvolvimento de competências para gestores e o público-alvo eram pessoas que estavam sinalizadas para serem promovidas a chefia ou que já tinham recentemente progredido para essa função. E havia lá uma pessoa que no primeiro dia, ainda antes de eu iniciar o programa, veio ter comigo e disse-me assim, olha, só para lhe dizer que eu tenho quase a certeza que eu não quero fazer isto. Mas é só para lhe dizer, eu estou aqui porque me mandaram, mas eu não quero fazer isto. E foi muito interessante. Estou aqui porque me mandaram, mas eu não quero fazer isto. Mandaram para aqui, eu tenho que fazer isto, não é? Isto é típico das organizações, mandam as pessoas para as formações e pronto, é tipo frete. E às tantas, aquilo tornou-se muito evidente ao longo do percurso, até porque o programa metia assessments e devolução dos resultados e tudo mais, e de facto todos os resultados demonstravam que o foco preferencial da pessoa não era a gestão. E ainda bem que esta pessoa, que ainda não tinha sido promovida, estava só sinalizada, porque com esses assessments nós conseguimos sentar-nos à mesa com os responsáveis das áreas de recursos humanos e com a área onde esta pessoa estava e trabalhar em conjunto e identificar alternativas mais alinhadas com a pessoa. A pessoa ficou tão aliviada, porque esta pessoa estava numa angústia tremenda, já nem dormia a pensar que ia gerir, portanto, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Portanto, isto para dizer, sim, isto acontece e faz parte da vida, e acontece principalmente porque continua a ser muito frequente a evolução de carreira mais frequente continua a ser a da gestão e não deveria ser. Claramente, claramente. E esta foi a primeira situação que estivemos a abordar. A segunda situação que nós queremos partilhar convosco nesta Career Conversation é quando se passa de técnico em empreendedor, depois de ter feito uma carreira no mundo corporativo. Da nossa experiência, há pessoas que desenvolveram toda a sua carreira numa empresa e depois, a certa altura, ou movidas por uma paixão ou por força das circunstâncias, decidem trabalhar por sua conta. E há um autor que se chama Michael Gerber e que descreve num livro que já tem alguns anos chamado E-Myth, o chamado mito do empreendedor. Portanto, o Michael Gerber, neste livro, fala de um mito que é o mito do empreendedor.
E de acordo com este autor, a maioria das pessoas que decidem criar o seu próprio negócio tomaram essa decisão quando estavam a desenvolver trabalho técnico no qual eram particularmente boas. E há um dia em que, por vários motivos, por exemplo, sentiam-se frustradas com aquilo que recebiam no final do mês, porque a chefia não reconhecia os seus esforços, porque o seu impacto num determinado negócio não estava a ser reconhecido, ou porque querem mesmo sentir-se independentes. E então nasce a estas pessoas uma vontade súbita, vamos dizer assim, uma vontade incontrolável de serem empreendedoras e não descansam enquanto não começam o seu próprio negócio. E de acordo com o Michael Gerber, esta é a causa raiz para muitos negócios falharem. O negócio devia libertar o técnico das suas limitações ou das limitações do trabalho que fazia por conta de outrem, mas na verdade vem aprisionar ainda mais o técnico que se tornou empreendedor. É como se de repente o trabalho que a pessoa sabia fazer muito bem se tornasse naquilo que ele tem de fazer, acrescido de uma quantidade de outras coisas que ele não sabe fazer, não sabe de todo fazer, e pior do que isso, não gosta. Estamos a falar de coisas tipo marketing, faturação, contabilidade, enfim, um mundo. Sem dúvida. E é neste ponto que as pessoas nos chegam, não é? Que a maior parte das pessoas que estão nesta situação, que fizeram esta mudança, quando elas nos chegam, elas chegam completamente engolidas pelo negócio que criaram e chegam com o discurso de colocar em causa se fizeram uma boa decisão, porque estão a sentir que deixaram de ter vida, entraram numa espécie de modo de sobrevivência. E chegam muito exaustas porque estão a fazer de tudo, depois com o agravante porque não poder parar, porque se param, não faturam. Então elas são um negócio, ok? E são um negócio sem limites saudáveis, traçados, ok? Portanto, o problema começa logo aqui. Naturalmente que o desfecho destes casos é variado e vai depender de muitos fatores que estão presentes na vida de cada pessoa e das expectativas que cada um tem. E lá está. É bom que se fale do que é a realidade. Não há sucesso para toda a gente. Há pessoas que desistem dos seus negócios iniciais. Aliás, basta ver os relatórios sobre empreendedorismo e perceber as taxas de pessoas que desistem do seu negócio ao final de 2, de 3 e então de 5, nem se fala, não é? Mas também há quem persiste, não é? E o que depende, o que diferencia uns dos outros é que quem persiste faz uma mudança de paradigma. E a mudança de paradigma é deixar de ficar agarrado ao foco que tinha enquanto técnico e transita para um foco novo, que é o foco macro, que é o que é que o meu negócio precisa que eu lhe dê. E, portanto, lá está, deixa de se focar em tarefas e passa-se a focar em negócio, não é? Isto, se calhar, pessoa aqui familiar. E isto, Lourdes, é um bocadinho na linha também daquilo que acontece quando se passa de técnico a gestor. Precisamente, por isso é que isto estava aqui a soar familiar, não é? Agora, há aqui dificuldades muito específicas quando se passa de uma carreira em que estamos a trabalhar por conta de outrem para criar o nosso próprio projeto, não é? A nossa vivência profissional muda radicalmente e as dificuldades específicas, nós vamos falar aqui das 3 que aparecem em todos os casos, sem exceção. A primeira é, há uma perda da estabilidade financeira, que é um dos grandes benefícios que as pessoas identificam quando trabalham por conta de outras, e portanto isso perde-se quando nós passamos a trabalhar por conta própria. E a dificuldade vem, a dificuldade que vem é como é que eu aprendo a fazer uma gestão financeira sem um rendimento regular fixo. E isto aprende-se, isto é uma competência que se desenvolve. Por outro lado, e estamos aqui a falar de recursos, não é? Tempo, dinheiro, e agora vamos falar de tempo, que é a dificuldade em gerir o tempo. Uhum. É incrível como as pessoas se sentem perdidas quando de repente não têm ninguém que seja dono do seu tempo, não tem o horário, não tem que picar o ponto, não é? Como se costuma dizer. Não tem que reportar uma chefia, o que é que andaram a fazer. Ninguém lhes diz o que é que têm que fazer, tem que tudo partir da cabeça delas e, portanto, as pessoas não estão habituadas, não foram preparadas para ter a responsabilidade total de decidir como é que vão usar o seu tempo e para quê. Isto é impressionante o impacto que esta dificuldade tem, é enorme. E finalmente, aquilo que a Paula estava há pouco ali a referir, que era, há um reality check de que de repente há inúmeras responsabilidades que passam a fazer parte da nossa vida profissional que nunca nós na vida antes as fizemos, não é? Como, por exemplo, angariar novos clientes,
fazer a faturação, gerir a tesouraria, garantir comunicação e marketing, para além daquilo que nos moveu para o projeto, que é o foco onde nós nos queremos, onde está a nossa proposta de valor, não é? E, portanto, ou seja, pede mesmo aqui, de repente, uma forma global de estar e de olhar para aquilo que é o projeto. E desenvolver aqui foco no negócio, não é? Que é disso que nós estamos a falar. E uma das formas de aprendizagem mais ricas que as pessoas podem ativar nestes casos é procurar pessoas que já estiveram nesta situação e que foram capazes de contornar estes desafios. E por isso nós recomendamos aqui, mais uma vez, a questão do networking. Recomendamos que adiram a comunidades específicas, como por exemplo, comunidades de trabalhadores remotos, comunidades de freelancers, comunidades de nómadas digitais, de mulheres empreendedoras, e nós vamos enviar uma lista extensa de referências que vocês podem consultar para este efeito. É aprender claramente com quem já passou pelo mesmo. E que são imensas pessoas. Nenhum de nós passa por isto, não é a primeira vez que isto acontece na vida. Isto já aconteceu com muitas, muitas pessoas, não é? Uma das recomendações que no nosso entender faz muito sentido é também procurar ajuda de mentores de negócio, pessoas que já desenvolveram, estão habituadas a negócios e, portanto, têm um conforto muito grande, ou de coaches também há business coaches, não é? Que são pessoas que têm muito conhecimento de gestão e que podem ajudar a pessoa a desenvolver as apetências para conseguir levar o seu projeto. E, portanto, o trabalho que estas pessoas fazem, sem dúvida, é ajudar a pessoa a desenvolver o foco no negócio, ao mesmo tempo que se ajuda a estabelecer limites saudáveis com o projeto. E isto porquê? Numa fase inicial, a pessoa é o negócio, ok? E geralmente não traçou limites de atuação que salvaguardam o equilíbrio de vida-trabalho. Eu própria, eu já passei por fases dessas e posso-vos assegurar que é da máxima importância estar vigilante neste aspecto. Porque se nós não estivermos bem, não há negócio. Não há negócio. Claramente. Okay? Claramente. Se eu ficar, agora neste momento não, felizmente consegui criar condições para ter uma equipa, mas houve um momento em que eu era a pessoa que fazia tudo. Se eu não estivesse bem, não acontecia nada, ok? O negócio não existia. Portanto, isto é mesmo real. Então, é essencial que nós, para podermos evoluir e ter uma relação saudável com esta decisão, identificarmos qual é o papel que queremos ter no nosso projeto e o sistema de organização de trabalho que vai servir como ferramenta para estabelecer equilíbrio global de vida. Porque posso-vos assegurar que a maior parte das pessoas que não têm este cuidado entram em práticas completamente escravizantes. E deixaram de ser, na cabeça delas, escravos da empresa para a qual, da organização para a qual trabalhavam, para passarem a ser escravos do seu próprio projeto. E depois há aqui muito o mito mas é o meu projeto, eu tenho que dar tudo, isto é o meu bebé. É, porque senão isto significa que eu sou um falhado, não é? Também é uma crença que existe. E não é nada, o que é preciso é aprender, não é? Isto da falha, isto depois aqui nós portugueses temos aqui um problema com a falha, não é? À mínima situação de dificuldade já somos uns falhados, quer dizer, isto é uma leitura completamente enviesada. Nos erros residem aprendizagens absolutamente essenciais para se chegar a um destino de sucesso. E as pessoas fazem logo estes julgamentos, nós temos uma cultura muito julgadora, não é? Lourdes, e para poder lidar com este fenómeno, não é, de que estamos a falar aqui, isso pode incluir perceber em que é que se eu sou dono do negócio, é importante que eu perceba o que é que faço bem e o que é que não faço bem e onde é que posso ter vantagem em subcontratar terceiros. E isso não significa que eu tenha que contratar uma pessoa para trabalhar comigo a tempo inteiro. Há inúmeros profissionais especializados no mercado que podem apoiar o empreendedor de forma muito flexível e, portanto, é pensar aqui em parcerias e não em contratações a tempo inteiro. E este investimento é um investimento que acaba por ter retorno porque liberta o empreendedor para aquilo que é a sua real proposta de valor e que tem a ver com pensar negócio, como é que pode fazer crescer, como é que pode melhorar a qualidade do serviço que presta aos seus clientes, etc. Como é que o pode tornar sustentável até, não é? Como é que o pode tornar sustentável?
sustentável do ponto de vista da execução e do ponto de vista financeiro, porque as empresas e os projetos não é só do lucro que tratam, não é? E muitas vezes as pessoas escolhem serem empreendedoras porque querem ter uma vida diferente. E lá está, estamos outra vez a falar aqui da questão do foco, não é? A dificuldade que nós temos de estamos sempre agarrados ao foco de curto prazo e o médio e longo prazo fica para depois, não é? Portanto, é outra coisa muito, muito cultural, que é a dificuldade que temos em pensar mais à frente. Outra recomendação que também é importante termos aqui presente é a importância de nós identificarmos o estilo de vida que queremos ter e pensar o desenvolvimento do projeto de forma a respeitar esse estilo de vida desde o primeiro momento. Mais uma vez, eu aqui dou o meu exemplo. Isso é um caso em que eu, antes de criar o meu projeto do Career Design, eu já tinha experiência de trabalhar por conta própria, prévia, e, portanto, isso trouxe muitas aprendizagens. E uma das grandes aprendizagens que eu tive e que, quando fundei o projeto, coloquei logo em prática, foi, de facto, ter presente o que é que aquele projeto, o que é que tinha que respeitar no estilo de vida global que eu queria. Eu tinha acabado de ser mãe. E, portanto, a premissa que não podia ser de todo desrespeitada era o projeto tinha que ser desenvolvido em torno dessa premissa, que era eu quero estar presente no horário em que eu quero estar com o meu filho. E foi muito engraçado, porque eu decidi desde o dia 1 que as minhas sessões de trabalho eram das 8 da manhã até às 5 da tarde. E as pessoas diziam, estás louca, nunca na vida vais ter clientes. Pois é, estou aqui hoje, não é? E não só estou aqui hoje, como vos posso dizer que o horário das 8 da manhã é o mais concorrido de todos. Portanto, as pessoas querem fazer isto logo de manhã. E, portanto, há pessoas que também têm outras coisas que são importantes para si na vida e para as quais querem estar disponíveis. Portanto, isto para dizer que se nós não experimentarmos, nunca vamos aprender. Claramente, claramente. Mas os desafios que estamos a partilhar aqui não são exclusivos destes dois tipos de situações que nós já abordámos e que implicam a transição para atividades que envolvem gestão, ou gestão por conta de outrem, ou gestão por conta própria. E por isso vamos abordar aqui a terceira situação que mencionámos na introdução desta Career Conversation, que é passar de experiente a aprendiz. E o que é que nós queremos dizer com isto? Estamos a falar das pessoas que começam a desenvolver um novo papel profissional depois de terem feito uma carreira com um foco noutra coisa completamente diferente. Falamos, por exemplo, de deixar de ser controller para passar a trabalhar em recursos humanos, ou, por exemplo, deixar a engenharia civil, tornar-se programador, que é um movimento que se tem tornado muito frequente, não é? Devido à falta de oferta de perfis tecnológicos no mercado, mas há muitos mais exemplos. Há muitos mais exemplos. É isso, e olha, mais uma vez lá vou buscar a minha experiência, não é? Eu estou nesta transição, não é? Eu evoluí de uma função associada a áreas muito técnicas, não é? Qualidade, higiene e segurança no trabalho, para o desenvolvimento pessoal e profissional. Isto é uma mudança de foco enorme. Aliás, eu partilho a minha história no meu livro e quem quiser pode ir ao site e descarregar esse pedaço do livro e identifico lá os principais desafios nessa transição. E que foram os meus, não é? E que valem o que valem. Mas aquilo que eu tenho apercebido do trabalho que nós fazemos é que aqueles que foram os meus desafios estão muito presentes nas mudanças deste tipo, em que, na maior parte dos casos, todas as pessoas têm competências que são transferíveis, que acumularam da carreira que trazem e que são transferíveis para a nova carreira. Só que, como o foco de trabalho é novo, o principal desafio que surge, e também já falámos disto numa das nossas Career Conversations, que está disponível no site do Desmonteiro, é a chamada síndrome do impostor. Uhum. E as pessoas sofrem deste síndrome, pelo menos até que se reúnam evidências que as tranquilizem, que são capazes de fazer esse novo trabalho e de ter um impacto que é válido. E é inevitável, isto vai acontecer com toda a gente nesta fase. Olha, e eu posso dizer que eu também passei pelo mesmo, quando eu comecei a trabalhar em formação comportamental, basicamente eu passei de uma função ligada ao meu background académico em economia e gestão para uma função que era exercida sobretudo por colegas que eram psicólogos e pessoas das áreas do comportamento e, portanto, isto também aconteceu comigo. E sempre que falamos neste tipo de desafios e do pós-mudança, sem dúvida, o síndrome do impostor aqui ganha um destaque enorme. Nós sentimos necessidade de validação durante algum tempo para nos sentirmos mais confiantes em relação ao nosso contributo. E há também o medo, por exemplo, de não ser bem aceito no novo papel
onde duvidamos, embora podemos não dizer isto alto para toda a gente ouvir, mas estamos a duvidar de se seremos competentes. Portanto, a pessoa sente que não tem a mesma legitimidade que sentia quando estava no papel profissional anterior. Sente-se mais dependente, sente que tem menos autonomia e, portanto, há aqui um desconforto e até uma sensação de se estar a regredir profissionalmente. Pois, porque a pessoa já estava habituada ao conforto de fazer o que fazia, não é? Que não era satisfatório, mas a pessoa já fazia, não é? Aquilo Mas já era estava familiar. automático, era familiar. Mas na verdade a pessoa não está a regredir, porque estas mudanças, elas tipicamente são feitas em direção a escolhas que geralmente estão mais alinhadas com as preferências e os interesses que a pessoa tem. E é verdade, há uma fase de desconforto, não é? Que a gente sente que não, pronto, que a coisa não está ali muito sólida, só que o ritmo de aprendizagem e de evolução nestes casos tende a ser muito mais rápido e muito maior do que aquele que se teve no percurso anterior. E mais uma vez subscrevo que foi o que aconteceu no meu caso, porque, e há bocado estavas a falar, achei piada desta coisa da formação ser feita por psicólogos. E eu lembro-me quando comecei a trabalhar nas áreas comportamentais, eu dizia, mas eu não sou psicóloga, não é? Quem é que eu sou para estar ali? E lembro-me de haver clientes que me perguntavam assim, você é psicóloga? Não sou. Ainda bem, diziam-me eles. E então aquilo ajudava-me, olha que bom, mas qual é o problema dos psicólogos? Que as pessoas não queriam ser analisadas, não é? Então é engraçado porque depois descobrimos estas outras áreas, outras vertentes que desconstroem os medos que nós trazemos. E de facto. Lourdes, desculpa-me interromper, eu não sei se estás a ouvir também, mas é que do lado de fora de repente está aqui alguém a fazer imenso barulho, a cortar a câmara aqui a manter os jardins e portanto eu vou pedir só um segundo, eu tenho que fechar a janela, está bem? Está bem, Paulo, força. Vai lá fechar a janela. Enquanto vais fechar a janela, eu vou aqui retomar o que estava a dizer. E de facto, isto para dizer que em termos práticos, quando nós estamos aqui nesta mudança, o que acontece é que ficamos ali presos aos medos de não sermos capazes, de fazermos comparação com o papel anterior, mas a verdade é que a curva de aprendizagem é mais rápida porque há uma motivação e um interesse que não estava presente na carreira anterior. E isso faz com que nós nos apercebemos que somos capazes de progredir com agilidade. E isso faz a diferença. Olha, e já cá estou novamente. E nestes casos nós também temos recomendações a dar, e aqui vão algumas. Mais uma vez, observar, perguntar e aprender com colegas que já fazem o mesmo há mais tempo. A outra recomendação que temos é apostar na capacitação, pelo menos nos temas que provocam maior insegurança, temas técnicos, temas de aprendizagem muito concretos, ao mesmo tempo que se vai entrando para a função. Portanto, nós estamos a aprender. A outra ideia é, se estamos numa situação em que temos uma relação com uma chefia, é ser transparente nessa relação e partilhar dificuldades e pedir ajuda para contornar desafios. E a última recomendação é ser paciente, porque esta construção de confiança numa nova função leva o seu tempo, não é? E, portanto, se ela faz parte de uma escolha consciente que se fez e que coloca a pessoa que a fez num caminho muito mais gratificante de vida profissional, então vale a pena ser paciente e aceitar que isto leva tempo, claramente. Sem dúvida. Estamos aqui a chegar ao fim e vamos fazer aqui uma breve síntese e depois vamos abrir o fórum para os vossos comentários e as vossas questões. Portanto, em síntese, em termos de globais, nós falamos de 3 situações específicas de mudança. Quando se passa de técnica gestor vindo de uma carreira técnica, quando se passa de técnica empreendedora em que se deixa o mundo corporativo e passa-se a desenvolver um projeto por conta própria, e finalmente quando se passa de alguém que tem uma carreira já familiarizada e experiente e passa-se para um novo foco profissional e de repente torna-se o aprendiz. Se nós formos ver bem as partilhas que nós aqui fizemos hoje, vamos reparar que há recomendações que são transversais às 3 situações, nomeadamente a importância de aceitar que vai haver um período de transição, que é de aprendizagem, e que nesse período de transição é perfeitamente natural sentir-se insegurança e desconforto. É perfeitamente natural. Não gostamos, ninguém gosta, mas vamos sentir. Por outro lado, é importante para ajudar a gerir esse desconforto,
a ativar diferentes formas de apoio e de capacitação, e nomeadamente para os temas mais críticos em relação aos quais esse desconforto é maior. E nós falámos aqui de várias formas de capacitação. Sem dúvida, a aprendizagem informal e oportunista, com quem faz o mesmo há mais tempo, sem dúvida, e nós aprendemos imenso por observação. Procurar mentores ou coaches que tenham conhecimento específico na área, frequentar cursos que nos ajudem a colmatar aquelas lacunas de competência que estamos a sentir e, sem dúvida alguma, procurar comunidades que estão cheias de gente que já passaram ou estão a passar pelo mesmo que você está a passar e absorver a partir de experiências que é riquíssima. Agora, o que gostaríamos de deixar muito claro é que é fundamental nós percebermos uma coisa. Nós não estamos sozinhos nestes desafios. Há imensa gente que, tal como nós, já passou por estas situações ou está neste momento a enfrentá-las. E o que eu vos posso garantir é que é muito mais difícil sozinho lidar-se com os desafios. Há, aliás, uma frase que eu gosto muito e que diz: sozinho até se pode ir mais depressa, mas acompanhado chega-se certamente mais longe. E eu acredito mesmo que todos nós queremos chegar mais longe e deixar o nosso contributo e a nossa marca. E nós estamos a terminar e para quem se registou e para quem assistiu a esta Career Conversation, nós temos um benefício que já é habitual para quem nos segue, que é partilharem a vossa situação profissional e nós vamos dar feedback personalizado. Mas só vamos poder fazer isto para as pessoas que nos responderem até ao dia 8 de junho, inclusive. Este feedback pode passar por sugestões enfim, de coisas que a pessoa pode fazer, recomendações de links, de leituras, pode passar por serviços nossos, da forma, portanto, nós podemos sugerir à pessoa como é que podemos apoiá-la na fase que está ou na situação que está a viver, e se a partilha se demonstrar fora do nosso âmbito de atuação, nós inclusivamente recomendamos outras ações e outros serviços que não passam por nós. Vão receber nos próximos dias um e-mail com a gravação desta sessão e com recursos adicionais que nós sugerimos para que vocês possam aprofundar este tema. E eu gostava de reforçar o pedido inicial, que é o de subscreverem o nosso canal no YouTube e partilharem os vossos comentários e sugestões de temas para próximas sessões desta Career Conversation, desta iniciativa. E agora vamos abrir os comentários das pessoas, mas atenção, à semelhança do que fiz na última Career Conversation, só para trocar as voltas, hoje vou já lançar eu uma pergunta, que é: destas 3 situações de mudança que nós partilhamos, quais é que já vivenciaram e que desafios é que sentiram? Vamos lá saber aí do vosso lado, quem é que já passou por situações destas e o que é que se sentiu? Porque isto para nós é também uma curiosidade imensa, não é? Nós nunca vemos as pessoas todas que estão a participar e estamos sempre sedentos de saber o que é que já vos aconteceu e o que é que vocês gostariam de partilhar. E claro, coloquem as vossas perguntas, nós estamos cá para responder. Alexandra, alguma partilha até agora? Ainda não temos aqui questões. Estou a pensar. Tal como eu, ainda estamos aqui a pensar. Hoje houve aqui muitos reality checks e paradigmas e nos pontos comuns que falaste no fim, a mim ficou-me outra vez na ideia eu relembrar a importância de definir primeiro os nossos limites saudáveis, de estarmos nós bem. Isso acho que é transversal em todos os cenários. Não é? Às vezes com a paixão e com o entusiasmo até da mudança, quer seja para um cargo de gestão, quer seja para trabalhar por conta própria ou uma nova função, esquecemos de definir os limites saudáveis, não é? Para o nosso bom desempenho. E então aproveitava para voltar a tocar nesse ponto, que ele é transversal. E Alexandre, ainda bem que estás a tocar nesse ponto, porque eu até desconfio que normalmente quando fazemos uma transição destas, ou somos promovidos, ou lançamos um projeto novo, ou mudamos de função, tipicamente a primeira coisa que se perdem são os limites, não é? Porque a pessoa está tão sedenta de querer mostrar resultados e de mostrar que é capaz, que de repente a única coisa que existe na vida é aquele papel e tudo o resto fica em segundo plano. Não sentes que isso acontece? Ou que já te aconteceu, ou que já viste acontecer? Exatamente, é mesmo o foco às vezes está muito específico só na mudança e esquecemos de avaliar o resto do contexto.
E tal como tu referiste antes, o foco também das nossas fontes de referência, das pessoas com quem nos rodeamos e que vamos procurar inspiração também deve mudar, porque às vezes fazemos a transição e continuamos a trocar ideias e a partilhar às vezes as nossas dúvidas com as mesmas pessoas que ainda estão na outra, ou noutra fase, ou noutra função, e temos que alargar não só a perceber quem são os nossos stakeholders, mas também os novos peers, as novas pessoas que nos podem ser pontos de referência. Estás a tocar aí num aspecto muito importante que ainda não falamos, que é a importância de nos rodearmos de novas pessoas na nossa vida. Exato. Quando nós temos esta evolução, continuamos expostos às pessoas que nos eram habituais, que têm um determinado tipo de mindset, que estava alinhado com o mindset que nós agora queremos mudar, mas é preciso, e por isso é que nós recomendamos às pessoas procurarem as comunidades e as pessoas que fazem estes novos tipos de funções em que a pessoa agora está, que é a importância de nos rodearmos de novas pessoas que já passaram por aqueles desafios que nós estamos agora a passar. E, portanto, essas pessoas, elas existem e estão disponíveis para nos ajudar. Eu recordo aqui quais são as três situações, nós estamos quase que no fundo aqui a pedir às pessoas para votarem qual é aquela que já viveram e qual foi a experiência que tiveram. A primeira é passar de técnico a gestor, a segunda é passar de técnico a empreendedor e a terceira é passar de técnico especialista para técnico aprendiz, ou seja, mudar de área e continuar como técnico, mas numa coisa completamente nova. Portanto, a pergunta que estamos a lançar às pessoas é: quem é que já passou por isto? E qual é que é a vossa experiência, exatamente? O ATS tem um híbrido, não é? Se passam de técnico para gestor ou de técnico para empreendedor numa área nova, que também pode acontecer, que é uma mistura do 1 e do 2. Ou as pessoas estão aqui a elaborar as respostas e a escrever imenso e vamos receber testamentos, ou estão tímidas. Já começaram a cair aqui as respostas. Olha, já temos aqui pessoas antes de começarmos a ler aqui as respostas das pessoas que estão a chegar agora, queria só partilhar que eu já passei por algumas destas mudanças. A primeira foi de passar de técnico para gestor e, de facto, a primeira vez que eu assumi a função de gestão foi assim um choque tremendo, mas também foi o gatilho para me começar a perceber que havia em mim uma preferência que eu desconhecia, que era a preferência de facto de desenvolver as pessoas, e foi um reality check muito grande. E depois aquilo que eu referi há bocado na Career Conversation, que é deixar de trabalhar, aliás, na verdade eu já passei pelas três, estou agora aqui a perceber, que é deixei de trabalhar por conta do trem para criar o meu projeto, portanto também já passei por essa mudança, e fiz a mudança de carreira total, que é deixei as áreas técnicas e mudei completamente o foco de trabalho. Portanto, na verdade eu já passei pelas três situações e de facto todas elas têm desafios muito, muito diferentes, não é? No teu caso, Paula, vamos dar um exemplo. Quais é que foram as mudanças daquelas três pelas quais já passaste? Então, eu já passei eu acho que a primeira que passei foi de técnica especialista para técnica aprendiz, foi quando eu fiz a transição para começar a dar formação em áreas de comportamento e lembro-me que me sentia super insegura e que precisava sempre de estar a validar aquilo que estava a fazer em sala com colegas que eram mais séniores e que eram psicólogos e de outras áreas. Portanto, essa foi a primeira que eu fiz, de técnico especialista para técnico aprendiz numa outra área. E ainda por cima eu trabalhava com vendedores, portanto era muito difícil, os vendedores são muito, puxam do tapete com muita facilidade, não é? São muito espertos, muito streetwise e puxam do tapete com muita facilidade se nós não formos muito seguros naquilo que estamos a dizer. Depois a segunda que fiz foi passar de técnico para gestor, quando tive também um negócio que ainda por cima era numa área também completamente diferente e que envolvia parcerias com a banca e etc. E também já passei de técnico ou de gestor para técnico aprendiz. Foi quando comecei a fazer a facilitação visual, portanto, quando cheguei à conclusão que queria utilizar as competências de ilustração e de desenho, que eu não tinha, mas que eu queria, que gostava e que queria passar a utilizar esse tipo de ferramentas quando estava a facilitar sessões com pessoas. E, portanto, eu tive que aprender a desenhar e a ilustrar. Ou seja, também já passaste pelas três situações, Passei pelas três e por híbridos das três. Não é? Pronto, por isso é que nós estamos a fazer o que fazemos, não é? Porque já passámos por, como se diz, não é? Já sabemos como é que elas cantam, em bom português.
Alexandra, vamos ouvir aí o que é que os nossos participantes estão a partilhar. Já temos aqui vários exemplos. O Francisco passou de técnico para gestor em ambiente internacional e numa área nova. Eu acho que isto aqui é um dois em um, ou um híbrido, não é? Uma grande um mudança. híbrido. E imagino que haja aqui muito desconforto. A Iris quer passar de técnico para empreendedora. Boa. E a Kátia já fez o passo de técnica para gestora e diz que aconteceu muito do que referiram, falta de formação ou preparação prévia e muito stress inicial para provar que a aposta da chefia tinha sido correta. Felizmente eu gostei muito da mudança e cresci muito com ela. E neste momento... E de facto, ainda diz mais coisas? Exato, neste momento preparo-me para mudar para empreendedora, ou seja, vamos à terceira. Sempre a andar, sempre em movimento, assim é que é. Mas aqui a Kátia refere uma coisa que é de facto importante, não é? Que o stress inicial para provar que a aposta da chefia tinha sido correta. E isto vai bater naquele tema que nós falámos na última sessão do valor próprio, não é? Que nós depois, para provar que fomos uma boa escolha, lá vão os limites todos à vida, não é? Pronto, é a desgraça completa. Portanto, agora, Kátia, o desafio é, quando for começar o seu projeto de empreendedorismo, traçar logo os limites à cabeça. Portanto, essa é uma recomendação essencial. E rodear-se das pessoas certas. Eu não me canso de reforçar a importância de ter mentores, pessoas que já passaram por isso e não estar sozinho. Não é preciso para fazermos esta travessia. É isso mesmo. Tal e qual. Temos aqui também a Teresa a dizer que adorei, temas muito pertinentes. Temos tendência para nos descentrarmos com as mudanças, principalmente quando queremos muito provar aos outros. Sem dúvida. Lá está. Nós temos muito esta coisa, não é? Quer dizer, a promoção por si não é já uma prova evidente para nós, quem é promovido, que, ok, já provámos o que tínhamos a provar. Não, é tipo, como somos promovidos, agora temos que provar a dobrar, não é? Do género, agora não posso deixar cair a expectativa, não é? Um bocadinho o mindset que nós falámos no outro dia, não é? O paradigma da autoestima e do valor próprio, que são coisas diferentes, não é? Ok, bem, estamos aqui na nossa... Já estamos a passar 4 minutos da nossa hora. Nós agora queríamos mesmo cumprir os timings da sessão, porque sabemos que muita gente está de regresso aos locais de trabalho já, e, portanto, é importantíssimo cumprirmos também o nosso tempo para que todos possam participar. Agradecer-vos imenso a vossa participação, a vossa presença, já sabem, continuem a vir, passem palavra a outras pessoas, tragam amigos e colegas para estar connosco nestas CCs e nós estaremos cá de braços abertos para vos acolher. E digam-nos quais são os temas que para vocês são mais relevantes e que gostariam de ver aqui retratados e que tenham a ver com a vossa carreira e com a vossa realização profissional. E despedimos-nos aqui até à próxima Career Conversation, dentro de um mês. Dentro de um mês. E com temas muito quentes. Até lá, um abraço para todos.